Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ter a nossa primeira atividade na plataforma, tá? No Google Sala de Aula. Essa atividade é bem simples, mas a gente precisa pelo menos ter uma noção do que eu estou falando sobre os monumentos, né? Para que vocês possam responder ao questionário que eu fiz. Bom, então a nossa aulinha de hoje é sobre a história na construção e na depredação dos monumentos, tá? Então a história, ela enquanto ciência, ela foi criada para legitimar as lideranças. Como assim? Óbvio que o mundo todo tem história. Toda vez que a gente conta algo para alguém, né, ou que a gente conta o que aconteceu, a gente está falando da história da tribo, a gente está falando da história do povo, a gente está falando da história de vida nossa, né? Mas a história enquanto ciência, ela vai começar a ser utilizada enquanto disciplina para legitimar por que aquela família está no poder, né? Num país, ou por que se tirou o outro do poder e agora tem este no poder, né? Toda essa explicação, essa justificativa de como que a sociedade funciona, ela vai ser feita pela história. Então a história, quando ela surge enquanto ciência, ela é extremamente utilizada pela liderança para controlar o seu povo, porque justifica a necessidade do rei, justifica a necessidade daquela família real ou daquela família chefe de tribo, né? E ela vai ser constituída hoje, né? A ciência, a história, ela é constituída a partir de várias versões do fato. O fato é o que ocorreu, né? E as versões é o que o historiador coleta para formar um relato do que aconteceu, né? Então a gente constrói a narrativa de como foi o passado a partir não do fato em si, porque eu não posso ir em 1789 e ver a Revolução Francesa, mas eu posso acessar documentos de quem escreveu naquela época sobre a Revolução, eu posso pegar o relato de alguém, eu posso pegar os monumentos que foram feitos em homenagem às pessoas dessa época, né? Então as fontes históricas são isso, os documentos, a gente vê lá no primeiro ano, nossa primeira materiazinha, né? Os documentos, as fontes documentais, as fontes materiais, que são os objetos, os fósseis, né? As fontes visuais, que são as obras de arte, os filmes, as esculturas, os monumentos, né? E as fontes orais, que são os relatos de quem viveu ali, né? De quem viveu o fato, né? Então, o relato histórico, ele sempre vai mostrar a percepção que uma sociedade tem, né, sobre o seu passado, porque é a forma como eu conto esse passado, que fontes que eu uso, né, qual é a versão que eu vou dar sobre esse passado. Então a história não é verdadeira? Ela é verdadeira, né? A história, ela é metódica, ela usa uma metodologia para dizer o que aconteceu. Ela faz uma pesquisa se a fonte é confiável, né? Ela faz uma datação das fontes para saber se são fontes da época, mas ela pode sim conter uma versão, um olhar de um grupo social sobre o passado, né? Sobre o que aconteceu. E isso nos molda o nosso passado, o que a gente quer lembrar, mostra como a sociedade é no presente, porque as características que ela está querendo ver nesse passado, né, ou que ela acha importante desse passado, ela mostra no presente, né? E o que ela espera do futuro. Por quê? Porque ela vai moldar o passado e vai dizer se ela quer ser igual àquele passado, se ela quer mudar ele, né? Então tudo a partir do relato, da narrativa histórica, a partir das fontes históricas. Então, gente, eu trago sempre essa imagem essa chargezinha, né, feita com o Batman, né, que ele fala como é o trabalho do historiador, ó, de glória oculta, de finalidade inquestionável, ou seja, ele é útil, né, um trabalho sem sabor,
sem reconhecimento esperado, isolado, solitário, cansativo. Olha, ele está nas fontes documentais, ele está fazendo pesquisa, né? Como o trabalho de um legista que vê sozinho, né? O que causou o que hoje se tem? O legista se tem o corpo morto ali em cima, ele está vendo o que causou a morte. O historiador tem a sociedade em si, ele está vendo o que causou que essa sociedade fosse hoje como ela é, tá? E aqui, ó, cortejar a verdade sem nunca experimentá-la por completo, tá? Mas nunca se seduzir pela mentira. O que esses dois quadrinhos estão dizendo? Estão dizendo aquelas versões, né? Eu posso dizer que, pelo olhar de um grupo, o passado é uma maravilha. E pelo olhar, um exemplo, tá? Pelo olhar do descobridor português, nossa, ele descobriu, ele explorou, ele aumentou o conhecimento. Posso contar a história assim? Posso. Mas pelo olhar do povo que foi explorado, oprimido e escravizado, a história é outra, não é? Então, a gente tem que lidar com as versões dela, porque tu nunca vai chegar à verdade de fato, né? Tu vai chegar a versões de grupos sobre o que aconteceu. Mas tu também não pode aceitar que qualquer coisa seja dita que foi escrito há 100 anos num papel que vem agora, né? Tu tem que fazer a datação da fonte, tu tem que ver quem era a pessoa que falava, tu tens que descobrir se essa pessoa existia, né? Então tem um trabalho aí. Bom, a partir dessa fala, não sei porque que não tá mudando. Vou mudar assim, pronto. A partir dessa fala, a gente vem para a parte de um movimento que está surgindo, não sei se vocês ouviram falar, mas de depredação ou de vandalismo, né, com monumentos em homenagem a conquistadores, como o monumento ao Colombo, né, ou ao presidente nos Estados Unidos que era escravista, né, tudo a partir daquela morte daquele senhor negro pelo policial branco, né? E aí, a partir daí se questionou toda uma sociedade extremamente racista e que ainda tem monumentos racistas. Então o movimento vai começar nos Estados Unidos e vai se espalhar pelo mundo todo a partir das redes sociais, né? Mas a gente tem que lembrar que um monumento ou a crítica ao monumento, ele tem algumas questões, ó. A quem que serve a história? Se a gente está falando que os grupos sociais têm um olhar sobre o que aconteceu, por que a gente, a história que a gente ensina, ou aquela que a gente homenageia, ela serve a um grupo social, porque tu está dando destaque a uma versão, né? Então, a quem serve esses monumentos com esses exploradores, né? Tu estás fazendo uma história do teu país e estás beneficiando um olhar sobre essa história que serve a qual grupo social? Qual grupo está sendo representado nessa história, né? A quem interessa. E também qual grupo quer ser representado quando ele destrói, quando ele critica, quando ele diz que aquela história não serve a ele. Não serve a ele, mas ele participa daquele país, né? Então, quem é esse grupo? Quem está querendo modificar, né? Para quem a história vai servir? E aí, a crítica e a vandalização desses monumentos, elas querem sempre romper com a história que esse monumento homenageia, né? Então, tu queres modificar a forma que esse passado é olhado, né? Tu pode modificar? Pode, só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz isso, né? Porque às vezes tu anda em sociedades extremamente intolerantes que caem numa reescrita do passado, né? E que às vezes pode cair numa mentira, né? E a história pode ser apagada realmente. Se eu quiser destruir um monumento, eu vou destruir a história daquele cara que estava no monumento, né? Eu vou destruir o patrimônio histórico do país, eu não vou mais lembrar que existiu esse monumento, né? Então essas partes são importantes e a gente vai ver a partir daqui. Não sei por que trancou isso. Vamos ver se agora ele... Não, vou ter que passar manualmente. Então aqui, ó. Os movimentos de ruptura, então, a partir da depredação de monumentos, tá?
Como é que... Não é uma coisa nova isso, tá? Não foi nos Estados Unidos que surgiu, tá? Toda vez que tu rompe com o governo, tu busca esse acabar, né? Esse que a gente vai ser diferente, que a gente quer uma nova forma de pensar a sociedade, uma nova forma das relações sociais, né? Aqui, ó, a foto da destruição da estátua do Saddam Hussein, depois que o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, né? E o ditador iraquiano, que era o Saddam Hussein, foi deposto e preso, né? Aí eles colocaram um novo monumento, ó, no lugar, na praça onde ficava a estátua em homenagem ao Saddam Hussein, né? Então a gente tem que ver que toda vez que tu queres romper com o passado, tu estás tendo uma disputa de narrativas, né? O que tu não queres, que era um governo que existia, e o que tu queres para o futuro, né? Quando, por exemplo, tu destrói a estátua do Colombo, o que que tá? Quais são as narrativas que estão em disputa? A narrativa de que é um descobrimento, né? Um explorador, um cara de visão, né? Que vai criar um novo mundo, com a narrativa de que tu não tens novo mundo nenhum, porque esse mundo já existia. E na realidade tu tem uma invasão de um povo violento e melhor armado contra uma sociedade de indígenas, que foi escravizada, estuprada, roubada, saqueada, né? Então são essas narrativas que concorrem, né? Bom, a gente também fala... Não passa, ó. Não é uma questão do Saddam Hussein, dos Estados Unidos, da história atual. Essa daqui é um monumento a faraó Hatshepsut, tá? Essa faraó, ela vai ser uma das faraós mais importantes, mulheres mais importantes do Egito, tá? E ela vai conquistar poder após a morte do marido, tá? E aí o que acontece? Quando ela morre, quem assume o poder, que é o Thutmose III, ele vai começar a mandar apagar o nome dela dos monumentos, a fim de que ele pegue as coisas que ela fez, né, para ele, como se ele tivesse construído. Ela modernizou o Egito, ela vai construir monumentos, ela vai construir canais de irrigação, né? Ela vai fazer uma boa administração. E aí, já que ele não era filho dela, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai retirar todo o nome dela de onde estava escrito, para que ele ficasse com os feitos. Aí vem a jogada. Ok, o nome dela foi apagado, né? Foi destruído. A ideia de apagar a história foi destruído, mas a gente não está aprendendo aqui, não estou dizendo para vocês que a faraó Hatshepsut foi muito importante, que o Thutmose ficou com inveja e quis roubar as obras dela e destruiu o nome dela, apagou o nome dela dos lugares. Como é que chegou até a gente? Chegou até a gente porque não tem como tu destruires uma coisa. Quando tu destrói, a história da destruição, ela fica também, né? Então, quando tu tens essas formas de destruição violenta, tu vem com toda uma gama de fontes históricas que vão existir contando que foi destruído coisas. E normalmente se conta como era, ou o que estava escrito que foi destruído, né? Nós sabemos que o nome dela, ou as partes onde ela aparece, foram apagadas. Mesmo aqui estando apagada, a gente sabe que aqui existia o nome dela. Entende? Então, mesmo quando tu apaga um monumento, ou tu não consegues acabar com a história. Por quê? Porque a narrativa de como um governo tentou acabar com algo fica também, tá? Outro exemplo que a gente tem, tá? Para vocês verem aqui, ó, é a queima dos livros. É chamada de a Grande Queima, tá? Em 1933, os nazistas queimaram todas as obras literárias que faziam crítica ao governo nazista ou que eram contra alguma coisa que o governo nazista falava, ou pregava liberdade sexual, pregava comunismo, ou falava de igualdade, ou falava de capitalismo, que eles também eram anticapitalistas, né? Então aqui, ó, antiliberalistas, né? Então eles vão juntar uma população em praça pública e vão queimar os livros.
Gente, a gente tem até foto da queima dos livros. Os livros em si se perderam, sim, mas nós sabemos qual a narrativa os nazistas queriam apagar. Eles queriam apagar o que era contra eles, né? Mas fica registrado o que tu apagou, né? Como tu apagou e de que forma violenta tu fizesse isso, né? Bom, o que eu quero com isso? Eu quero explicar que, óbvio, que eu, enquanto professora de história, não sou a favor de toda vez que a gente não concorda com o passado, ou que o passado não é preconceituoso, racista, misógino, né? Que esse passado seja destruído, um monumento. Não é isso. Nem o monumento, nem os livros, nem os quadros, né? Não sou a favor da destruição. A gente só tem que lembrar que quando o discurso não vamos vandalizar, não vamos tirar porque é história, né? Não, a gente não pode tirar o monumento daí e levar para o museu porque ele faz parte da história do país. Tá, mas qual história esse país quer lembrar? Qual história esse país quer homenagear? Não é mesmo? Eu posso retirar um monumento e levar ele para dentro do museu? Posso. É uma troca de narrativa, uma ruptura com a história que estava vindo, né? Uma ruptura com o que tu não queres, racista, misógino, preconceituoso, sem ser violenta, né? Mas essa forma de tu levares, ela tem normalmente uma pressão social, e a pressão social é feita por vezes atacando os monumentos, símbolos, né, dessa história de racista, misógina, homofóbica, né, que nós temos. Muda-se o pensamento, né? Mas existe uma pressão social para que os monumentos sejam retirados para museus e novos monumentos sejam colocados no lugar. Entendem? Bom, a partir de agora eu vou querer a opinião de vocês no nosso trabalhinho, tá, gente? Beijão, espero que tenham gostado.